tarde. How are you? Como vocês estão, alunos do 4º ano? Tudo bem? Espero que sim. Então, como vocês sabem, estamos trabalhando no nosso livro de inglês, né? O Kids Web 4, lá na unidade 3. E hoje a gente vai realizar as atividades do workbook, né? As atividades do workbook estão lá no final do livro. A gente tem esse livro com atividades extras, né? E as páginas de hoje serão as páginas 109 e 110, tá? Então, vou pedir para vocês abrirem lá e acompanharem as instruções do vídeo para a gente ir realizando as atividades juntos, ok? Number 1, nós temos lá look and choose, né? Olhe e escolha. Vocês têm 4 imagens, né? De pessoas ou animais, enfim, fazendo alguma coisa, alguma atividade ou algum esporte, né? Através da imagem, a gente vai ver se a pessoa sabe ou não sabe, né? Consegue ou não consegue fazer aquilo, né? Por exemplo, number 1, eu tenho ali, our dog swim, né? O nosso cachorro swim, que é nadar. Pela imagem, eu vejo que o cachorro está nadando, então eu vou completar com a forma afirmativa, né? Qual era o verbo que a gente usava para dizer que a pessoa sabe fazer algo, né? O que a gente está estudando é o verbo can, né? Quando ele é afirmativo, ele é can. Quando ele é negativo, ele é can't. Então, fica our dog can swim. Vocês vão completar lá no livro de vocês, né? O nosso cachorro sabe nadar. Number 2, eu tenho ali Kelly, que é a menina, ride a bike, andar de bicicleta. A gente vê que o pai dela, né, provavelmente o adulto que tá ali com ela, tá ajudando, tá ensinando. Então, isso quer dizer que ela não sabe, né? Se ela não sabe, eu vou utilizar o can ou can't. Think about it. Pensem aí. Eu vou utilizar o can't, certo? Então, a gente já sabe que a primeira number 1 é afirmativa, né? Our dog can swim. E a number 2 é negativa. Kelly can't ride a bike. A number 3 and number 4, vocês vão ler e vão olhar a imagem ali para completar. Com can ou can't, de acordo com a imagem. Eu tenho George play the guitar e my friend Alex skateboard. Aí vocês vão pôr ali can or can't, ok? Vou deixar para vocês completarem esta. Number 2, eu tenho unscramble the words to form sentences. Então, desembaralhe as palavras para formar frases, tá? Então, nós temos ali a primeira, né? O que eu tenho que identificar na frase para começar? Como eu já tinha comentado com vocês, a gente vai identificar primeiro o sujeito, né? Quem está cometendo a ação. Eu vou olhar lá, number 1, eu tenho jump rope, can't e John and Sarah. Então, já identifiquei os sujeitos, pessoas. Quem vai cometer a ação são os nomes, né? No caso, John and Sarah. Então, eu começo a frase com John. Só um pouquinho, tá no caps lock. Aqui. John and Sarah. Já sei. Aí eu vou ir para o verbo, para a ação, né? Que no caso vai ser sempre o can ou can't, porque é o verbo que a gente está trabalhando aqui, né? Então, John and Sarah can't, como está ali. E depois vem outro verbo, outra ação, que é uma atividade ou um esporte. No caso ali é jump rope, pular corda, né? Jump rope. Então, John and Sarah can't jump rope. O John e a Sarah não sabem pular corda. Vocês também vão colocar em ordem as próximas frases, tá? É bem importante que vocês consigam reconhecer lá qual é o verbo, né? Qual é a atividade.
quem é o sujeito, né? Para eu poder organizar a minha frase de forma que fique, que faça sentido, né? Então, por exemplo, no number 2, nós temos Larry ride can a bike. Vocês vão colocar em ordem lá. 3. Roller skate can well you. É uma pergunta. O que acontece com uma pergunta? Na pergunta eu tenho uma mudança de estrutura da frase. Então, essa number 3 eu vou fazer com vocês. Ó. Quando eu vou fazer uma pergunta, se você sabe fazer algo, o can, ele sempre vai vir na frente, no início da frase. Ele vai passar na frente do sujeito. Por exemplo, em uma afirmação eu digo, you can play soccer. Você pode, você sabe jogar futebol, certo? Essa é a afirmação. Essa é a estrutura. Sujeito e can. You can play soccer. Agora, quando eu tenho uma pergunta, eu tenho que colocar o can na frente do sujeito. Então, se eu vou perguntar se você sabe jogar futebol, a estrutura vai ficar can you play soccer? Então, eu mudei a ordem, né? Eu coloquei o can, o sujeito, e depois o verbo, a ação, né? O esporte, enfim. Então, a number 3 vou fazer com vocês, porque como é uma pergunta, a gente tem uma mudança ali de estrutura, né? Como eu falei para vocês, vai começar com can, aí eu vou procurar o sujeito. No meu caso aqui, é um pronome, you, você, né? Can you? E depois, nós vamos pôr a atividade, que é roller skate, patinar, né? E nós temos outra palavra ali para completar essa frase, que é well. Well significa bem, né? Estou perguntando, então, se você patina bem. Você sabe patinar bem, tá? Então, prestem atenção na estrutura, tá? Se for uma afirmação ou uma negação, eu vou ter sujeito, que pode ser pronome, I, you, he, she, it, o nome de uma pessoa, Maria, Pedro, Joana. E depois eu vou ter o can ou can't e o verbo, a ação. Se eu tenho a pergunta, o can vem lá na frente, lá no início. E depois vem o meu sujeito e a minha atividade, ok? Assim vocês vão completar, então, as que ficaram. A number 2, number 4, 5 and 6, ok? Virando a página, na página 110, nós temos exercise 3. Look and check T or F. Então, eu vou pôr um T ou um F, né, para true or false, verdadeiro ou falso. Eu tenho ali 3 imagens, né, com o mesmo personagem, na qual ele está fazendo coisas diferentes. E eu vou marcar o verdadeiro ou falso de acordo com essas imagens, tá? Como a gente vai fazer para vocês conseguirem realizar de uma forma mais fácil? Eu vou ler as frases aqui, vou traduzir elas, mas vocês vão olhar as imagens e vocês vão marcar o verdadeiro ou falso, ok? Então, na A, por exemplo, in image 1, Mark can't speak English. Na imagem 1, o Mark não sabe falar inglês. Aí eu vou olhar para a imagem 1 e vou ver que ele está segurando um dictionary English, isso, um livro de inglês. Então, e está sorrindo, eu acredito que ele saiba falar inglês, né? Nesse caso, eu marcaria o true, que é verdadeiro, tá? Aí nós temos lá, in image 2, Mark can swim. Na imagem 2, o Mark sabe nadar. Será? Vocês vão olhar lá e vão completar. C. In image 2 and 3, Mark can play baseball. Nas imagens 2 e 3, o Mark sabe jogar beisebol. Vocês vão olhar lá e vão completar, tá? Com true or false. Letra D. In image 2, Mark can speak French. Na imagem 2, o Mark sabe falar francês. Vocês vão olhar lá na imagem 2 também para completar o true or false, ok? Next exercise. Próximo exercício,
Então, no próximo exercício, no number 4, nós temos um read and circle. Temos um textinho ali bem curtinho, né? Falando sobre o Mark. O que a gente vai fazer? Nós temos que circular, né, a imagem que corresponde àquilo que está escrito no texto. Então, vocês tinham lá 3 imagens, mas só uma delas vai estar de acordo com o que está escrito no texto, né? Eu vou fazer a leitura dele aqui também no vídeo. Quero que vocês façam em casa, que vocês pronunciem todas as palavras, tá? Depois de ouvir a teacher lendo. E depois vocês vão circular lá, então, a imagem que corresponde a este texto, tá? Vamos lá. Mark is very smart. He can do many things. He can play baseball and basketball very well. He can speak English and French. He can play the guitar too, but he can't sing. Então, eu tenho que procurar a imagem que tem ali, né? Mark is very smart. O Mark é muito inteligente. He can do many things. Sabe fazer muitas coisas. He can play baseball and basketball very well. Então, ele sabe jogar beisebol e basquete muito bem. Lembram do well que a gente falou ali agora há pouco? Very well, muito bem. He can speak English and French. Então, ele sabe falar inglês e francês. He can play the guitar too, but he can't sing. Ele sabe tocar guitarra também, né, o violão, mas não sabe cantar. Então, vocês vão achar lá a imagem correspondente e vão circular de acordo com este textinho. And, para finalizar, né, to finish our class from today, nessa aula de hoje, we have number 5, look and complete. Olhe e complete. Fun with energy. Isso aqui seria um formulário, como se fosse um formulário de inscrição para algo, né? Que vocês estivessem se inscrevendo, no qual vocês têm que completar com as informações de vocês. Então, eu vou pôr lá my name, age, a minha idade, city, minha cidade, my country, meu país, e vou marcar what I can do, o que eu sei fazer. Dance, play the guitar, sing, jump rope, play volleyball, swim, play soccer and roller skate. Preciso marcar ali as habilidades que vocês têm e o que vocês sabem fazer. Aí eu tenho do lado um espaço para imagem. Quem quiser colocar uma foto sua ou fazer o desenho, né? Vocês têm a opção de desenhar e pintar também. Pode fazer um desenho do seu rosto ali, né? Porque seria um formulário com informações de vocês, ok? Então, é isso na aula de hoje, né, gente? Páginas 109 e 110 do nosso livro de inglês. I hope you like it. Espero que tenham gostado, que estejam acompanhando bem as aulas, né? Que consigam realizar as atividades. E qualquer dúvida, sugestão, pergunta, whatever you want, qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail, ok? Stay safe, stay at home, fiquem bem, fiquem em casa, ok? See you next class. Bye bye. Kisses.